Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Hoje nós vamos falar de tabagismo, considerado pela Organização Mundial da Saúde como a principal epidemia prevenível enfrentada pela comunidade sanitária. O tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano no mundo. Estudos publicados agora, em 2022, mostram que os fumantes têm maior risco de desenvolver a forma grave por Covid-19 e de morrer da doença do que os não fumantes. Para conversar sobre esse tema, convidamos a Andréia Reis, chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e Outros Fatores de Risco do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Obrigada pela participação, Andréia. Antes do início da nossa conversa, vamos assistir uma reportagem. Josemilda, de 54 anos, começou a fumar aos 12, parou aos 30, voltou, fumou por mais uma década até pegar Covid-19. Depois do que passou, sente que teve mais uma chance de viver. Em 2019, eu entrei em coma, fiquei 14 horas ausente. Quando parei de fumar, hoje me sinto bem aliviada, posso respirar melhor do que antigamente. Graças a Deus, sou grata a Deus por ter me dado a vida novamente. A atitude serviu de incentivo para colega de trabalho. Parei de fumar recentemente porque estava afetando a minha saúde, pressão alta, problema de circulação, e graças a Deus eu parei de fumar para melhorar meu condicionamento físico, né, minha respiração e a pressão. Paula fumou ao longo de 18 anos. Além de afetar a saúde, o cigarro começou a pesar no bolso. O cigarro estava caríssimo e continua, né? Em um ano eu quase comprei um carro só com o que eu gastava com maço de cigarro, né? E aproveitei para melhorar minha qualidade de vida também. Então aproveitei que eu tive um resfriado forte e nunca mais botei um cigarro na boca. Andréia, tabagismo é considerado uma comorbidade, inclusive para a Covid-19? Sim. O tabagismo, ele além de ser um importante fator de risco, né, para várias doenças crônicas, ele é uma doença. Então, ele é classificado na CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, da OMS, e é importante lembrar isso, né? No mundo, a gente tem agora duas pandemias, o tabagismo e a Covid-19. Lembrando que o tabagismo, até pelo ato de fumar, né, toda hora levando a mão à boca, então isso realmente facilita a contaminação e, possivelmente, né, o fumante tem os sintomas agravados da doença caso se contamine. Bem, muitas pessoas começaram a fumar ou também readquiriram esse hábito durante o isolamento social, né? Isso aconteceu? É provável que sim. Então, o comportamento de fumar ele está muito associado ao alívio de tensões. Então, as pessoas, né, que são fumantes, né, que eram fumantes, que já pararam de fumar, elas ainda continuam com esse estigma dentro de si. Então, é possível, né, que nesse momento de tensão, que a gente sofreu esse distanciamento social, toda essa angústia, né, que não só o país passou, mas o mundo todo enfrentou, é possível que algumas pessoas tenham realmente recaído, né, na parte da cessação de fumar e voltado a fumar. Poxa vida. Agora, parar de fumar é um desafio, especialmente com o estresse social e também econômico que surgiu como resultado da pandemia, como você estava falando. Em todo o mundo, cerca de 780 milhões de pessoas dizem que querem deixar o cigarro, mas apenas 30% têm acesso a ferramentas de apoio para isso. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Aqui no Brasil, a gente tem o Programa Nacional de Controle do Tabagismo e a gente faz a descentralização das ações através de estados e municípios. Então, a gente tem o programa implementado em vários municípios, onde as unidades básicas de saúde oferecem o tratamento do fumante, um tratamento estruturado. Então, apesar de ser difícil, já que estamos falando de uma dependência química, é possível parar de fumar desde que você tenha um acompanhamento adequado. Então, por se tratar de uma dependência química, não é um remédio que vai fazer efeito sozinho. Você precisa realmente aprender a lidar com as suas emoções, com o dizer não a esse tabaco, criar novas habilidades para você se livrar dessa dependência.
E de acordo com a OMS, os benefícios de largar o fumo, eles começam imediatamente, né? Em 20 minutos, a frequência cardíaca e a pressão arterial caem. Em 12 horas, o nível de monóxido de carbono no sangue volta ao normal. Aí, de 2 a 12 semanas, a circulação melhora, a função pulmonar também aumenta. Pessoas de qualquer idade, inclusive aquelas que já desenvolveram problemas relacionados ao fumo, elas ainda podem parar de fumar? Isso ainda vai beneficiá-las? Sem dúvida nenhuma. É a melhor escolha em qualquer momento da vida é parar de fumar. Então, qualquer momento, né, você também, dentre esses benefícios de curto prazo, você começa a degustar melhor os alimentos, você começa a sentir melhor o cheiro, né, dos alimentos, do seu perfume, os seus dentes, né, eles ficam amarelados com o consumo do produto. Então, tem uma série de benefícios, além dos próprios tratamentos de saúde. Então, algumas sessões, né, de tratamento, se você estiver fumando, ainda elas podem bloquear esse tipo de tratamento. Então, é importante, sim, parar de fumar em qualquer momento, em qualquer idade, sobre qualquer circunstância. Parar de fumar é sempre a melhor escolha. Poxa, quem não quer, né? Sentir novamente melhor os sabores, os odores. A gente continua conversando já já, Andréia. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já, não saia daí. Voltamos com o Câmara Reentrevista, hoje conversando com a chefe da Divisão de Controle do Tabagismo e outros fatores de risco do INCA, Andréia Reis. Vamos ver uns depoimentos de fumantes, Andréia. Sou fumante já há 70 anos. Começou a fumar com quantos anos? 13 anos. Já tentou parar alguma vez? Tentei, mas não consegui. Pai e mãe que fumavam. E uma irmã mais velha. Meus outros irmãos não fumam. Minha filha, minhas netas odeiam cigarro. Eu tenho que fumar escondido. Eu trago sempre aqui para botar a guimba, não jogo no chão. Em casa eu despejo. Remédios, adesivos, mas não consegui. É uma força que eu tento todos os dias, mas é muito difícil. Minha filha, de 5 anos, sofre bastante e pede que eu venha parar. Estou tentando. Peguei o Covid, achei que ia parar, mas o cigarro hoje é uma droga... tinha que ser considerado uma droga grave, né? Porque é complicado. Largar o cigarro, o vício é complicado. Bem, há algumas interseções entre os fumantes, né? Dá para dizer que a imensa maioria começou a fumar muito jovem. Muitas pessoas associam o cigarro a uma maneira de controlar a ansiedade, nervosismo e praticamente todo mundo já tentou alguma maneira de parar de fumar em algum momento da vida. Sim, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, considera o tabagismo como uma doença pediátrica. Então, 90% das pessoas que começam a fumar, elas começam até os 19 anos de idade. Então, a gente vê as estratégias da indústria são voltadas realmente para esse público. Não é à toa agora que a gente está com uma grande luta a respeito do cigarro eletrônico, né? Da gente tentar realmente barrar esse produto aqui no território nacional, porque foi feito para o adolescente. Então, é importante, né, a gente trazer todas essas estratégias, todo esse aparato para possibilitar que menos pessoas, né, entrem nesse caminho da iniciação. Pois é, porque o cigarro eletrônico, ele, além de tudo, ainda tem esse apelo para o jovem, né? Sim, sim. E é um ledo engano, né? A indústria ela vem dizer que tem redução de danos, que é um produto que causa menos malefícios, e é totalmente equivocado. Ele é um produto danoso à saúde, ele tem substâncias tóxicas, além do que a gente está botando uma pilha dentro da boca, né? Se você parar para pensar, você está chupando uma bateria. Então, realmente, é um produto que ele traz malefícios à saúde, foi feito realmente para a pessoa fumar, para a pessoa continuar a fumar, e a nossa luta hoje realmente é manter a RDC 46 da Anvisa, né, com os seus aprimoramentos, né, falando mais sobre cigarro eletrônico, divulgando informações, e barrar, né, essa comercialização no Brasil.
Falando em Brasil, desde o final da década de 80, sob a ótica da promoção da saúde, a gestão e a governança do controle do tabagismo aqui no país são articuladas pelo Ministério da Saúde por meio do INCA. E isso inclui um conjunto de ações nacionais que compõem o Programa Nacional de Controle do Tabagismo. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O Programa Nacional de Controle do Tabagismo ele foi desenvolvido numa lógica, né, para ser atuante dentro do SUS. Então, as estratégias são pensadas no nível federal e elas são descentralizadas para estados e municípios que têm autonomia para implementar as ações de acordo com as suas necessidades. Então, a gente tem 3 ações principais, né, que é de prevenção à iniciação, através de um programa para escolares. A gente tem a promoção da cessação do tabagismo, fornecendo o tratamento à saúde, né, da cessação nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, assistências de saúde em qualquer nível de atenção do SUS. E a gente tem um estímulo realmente ao cumprimento da medida de ambientes livres de fumo. Então, são 3 grandes ações, 3 grandes pilares, que são reforçados, né, pelas campanhas, pelas datas comemorativas, onde a gente traz os temas que a gente precisa esclarecer à população. Certo. E de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que foi a última, né? Entre os adultos, a prevalência de usuários atuais de produtos de tabaco, fumado ou não fumado, de uso diário ou ocasional, foi de 12,8%, que representa mais de 20 milhões de pessoas. É muita gente. Realmente é muita gente, por isso que a gente é tão questionado, né? Por que então não proíbe logo o tabaco no mundo? Por conta dessas 21 milhões de pessoas só no Brasil. Você joga isso numa proporção mundial, imagina quantos fumantes a gente tem, né? Então, realmente é uma droga lícita, uma droga permitida, e é uma droga que causa dependência. Então, precisa realmente haver um esforço. Então, a gente tem o primeiro Tratado Internacional de Saúde Pública, que é a Convenção Quadro para Controle do Tabaco, onde determina medidas que os países que aderirem a esse tratado, eles podem realmente contribuir com a saúde pública. E uma dessas medidas é oferecer o tratamento ao fumante, oferecer a substituição da cultura do fumo, oferecer realmente as medidas educativas. Então, são várias medidas que extrapolam o setor saúde, mas que colaboram no controle do tabagismo. E aqui no Brasil, a parcela de usuários foi maior na área rural do nosso país, 14,3%, do que na urbana, 12,6%. Ainda é muita gente, né? Entre as grandes regiões, a prevalência variou de 10,7% no norte a 14,7% na região sul. O que isso traça de perfil do fumante brasileiro? A região sul ela é característica por a maior região fumageira, né, que a gente chama. Então, os estados do sul, eles têm uma forte influência da indústria. Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina são grandes produtores. Então, com a presença da indústria, com todo o lobby que ela faz, com todas as campanhas de uma falsa responsabilidade social que ela passa, ela consegue realmente mobilizar a população e acabar levando, né, o seu produto a mais e mais pessoas. Infelizmente, quanto mais para dentro do país a gente vai, menos acesso a gente tem. Então, por isso também que a gente considera que essa população rural acaba tendo mais acesso ao produto de tabaco e a gente ainda está galgando espaços para levar ofertas de tratamento, para levar esses serviços de saúde. Tanto campanha de um lado, campanha de outro, né? Qual é o impacto desse tipo de mobilização para incentivar o abandono do tabagismo? O que isso representa? Mobiliza, motiva, sensibiliza, encoraja as pessoas? Sem dúvida nenhuma. A gente faz um monitoramento, né, por exemplo, do site do INCA e do Diz que Pare de Fumar, que é um sistema que você pode ligar e pegar informações através do SUS, né, sobre o tratamento do fumante. A gente verifica que na ocasião das datas comemorativas, que é o 31 de maio, que é o Dia Mundial Sem Tabaco, e no 29 de agosto, que é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, a gente tem picos de procura. Então, realmente, essas campanhas, elas trazem essa mobilização, porque falar dos prejuízos, qualquer
o fumante ele vai te falar, não, eu já sei, isso causa isso, mas eu não consigo. Então, a gente lembrar constantemente dos benefícios, a gente falar que é possível, a gente alertar, né? Então, o Dia Mundial Sem Tabaco desse ano faz uma relação de tabagismo e meio ambiente. Será que esse fumante já parou para pensar que esse produto que ele consome colabora com a degradação ambiental? Então, a gente vai somando esses pontos e vai trazendo essa consciência para o fumante, e aí sim, ele começa a se tornar consciente do que ele está fazendo e busca o tratamento. André, por gentileza, suas considerações finais? Eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade. Eu acho que o Dia Mundial Sem Tabaco é um dia muito importante, a gente comemora isso com tantos outros países, mais de 190 países que trazem esse tema em questão. Eu acho que é uma excelente oportunidade para todo mundo parar, refletir sobre o tema, refletir sobre a necessidade de parar, de cuidar do meio ambiente, de cuidar de si, né? Então, cuidar melhor do seu organismo, das suas necessidades, e que parar de fumar é sempre a melhor solução. Andréia, obrigada. Até uma próxima oportunidade. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui e você pode rever esse conteúdo pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube, além de acompanhar as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também pelas nossas redes sociais @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia, até o próximo encontro.